A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez aqui nesse nosso estudo sobre o casamento blindado. E eu estou aqui com o livro, a Bíblia, que tem trazido para nós tantos assuntos, tantas coisas boas e que nós precisamos estarmos atentos, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos inspirado a nos tornarmos pessoas melhores. E hoje, esta palavra de hoje, a palavra apreciação. Mas o que é apreciar, né? O que é apreciar? Se nós vamos lá para o dicionário, a palavra apreciar, ela vai nos dar um sentido, assim que às vezes, mas como que eu vou fazer isso no casamento? Como que eu vou fazer isso nas atitudes do meu esposo, nas minhas atitudes? Mas apreciar, ela faz parte de fazer uma estimativa, ou de fazer uma avaliação, ou fazer um julgamento. Mas como isso? Pôr sobre exame ainda, considerar, ponderar. Então, quando a gente pensa numa palavra dessa, como apreciação no relacionamento conjugal, nós começamos a avaliar, que é o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia que nós começamos esse estudo, colocando diante de Deus as nossas próprias atitudes, as nossas intenções, a nossa imagem, o nosso comportamento, o desejo do nosso coração, se aquilo está adequado. Então, são essas coisas. E hoje nós vamos então colocar essa palavra apreciação, por quê? Porque nós precisamos levar para nossa frente, trazer um entendimento das razões pelas quais nós agimos da maneira que nós agimos. E o quanto que nós estamos instigando as pessoas que estão conosco a agir daquela maneira conosco. Porque às vezes as pessoas estão fazendo daquele jeito com a gente numa atitude de resposta ao que nós estamos levando para elas. E aí, no caso, no casamento, isso acaba gerando muita ferida. Por exemplo, o meu marido não me serve, então eu também não vou servi-lo. E aí ele não faz gesto de gentileza para você, você também não faz por ele. Ou então assim, ele chega e só fica no quarto, então eu também não vou lá, não vou adular, não vou fazer isso. Então eu também vou ficar no meu canto. Ou então, meu marido só fica assistindo televisão, então, deixa ele assistindo televisão, eu vou fazer as minhas coisas. E aí começa aquele relacionamento onde não são mais uma só carne. Estão juntos, porém separados, porque um está num ambiente, o outro está em outro, e cada um está vivendo a sua realidade de forma isolada. Então, aqui no livro, tem uma parte que está bem bacana, porque este livro, ele traz, o autor deste livro, traz menção do outro livro, que é o livro da inteligência emocional do Daniel Goleman, e ele diz assim, que nós transmitimos e assimilamos, quer dizer, nós levamos para quem está conosco, como nós trazemos do outro as emoções. Então isso é fato, você está num ambiente onde alguém está muito irritado, lógico que você vai estar irritado, porque aquela pessoa vai te levar a esse sentimento. Você está num ambiente onde tem alguém triste, chorando, você vai ficar também melancólico. Ou, se tem alguém dentro de casa demonstrando o tempo inteiro que ele quer ficar isolado, automaticamente o seu sentimento é de assim, já que ela quer ficar isolada ou ela quer ficar isolada, também vou ficar no meu canto. E isso aí é por quê? Por causa dessa influência emocional que nós temos um para com o outro. Então, quando nós vamos falar da palavra apreciar, é exatamente ter esse olhar de exame da situação, do que está acontecendo. Esse olhar que ao mesmo tempo é natural, mas é um olhar onde fala assim, isso é normal? Ou isso é um normal que está ali tentando me fazer de conta que está tudo bem, e por preguiça ou por covardia, eu não trago isso para frente para resolver. Então, ele diz assim, isso significa que algumas trocas são nocivas e outras são nutritivas. Então, o que é isso? É como se fosse um escambo, né? Ou um intercâmbio.
Ao mesmo tempo que eu proporciono coisas boas, eu também proporciono coisas ruins. Porque quando eu estou conversando, estou alegre, estou demonstrando gratidão, estou servindo, a outra pessoa está sendo nutrida de uma ação boa. Quando eu começo a demonstrar tristeza, descontentamento, isolamento, a outra pessoa começa a receber isso também. E o que ela vai me fornecer como resposta? Isso também. E aí o que acontece aqui? Aí o autor vai dizer assim, esse intercâmbio emocional acontece tipicamente num nível sutil, quase imperceptível. A maneira como um diz muito obrigado pode às vezes fazer o outro se sentir ignorado. Às vezes a maneira como você vai dizer uma palavra que às vezes é sincera para você, mas dependendo do tom de voz, dependendo da maneira que você olhou, ou se você falou de costa virada, a pessoa vai pensar assim, não deu atenção, não era isso que queria dizer, e já vai seguindo. Por quê? Porque a emoção que traz junto com a palavra, junto com o gesto, junto com a expressão facial, ela dá uma resposta. E essa resposta, às vezes, não está correspondendo com a palavra que saiu da nossa boca. Então, quando aqui a palavra de hoje, ela vem como apreciação, eu quero aqui juntar esta palavra com aquela história que nós sabemos muito bem, a história do encontro do servo de Abraão com Rebeca. Por quê? Quando Abraão fala para ele tomar uma atitude, ele fica com medo, ele se enche de emoção e ele pensa que ele não vai conseguir. Só que o tempo inteiro ele faz uma programação de comportamento, de atitude, de resposta, de gesto, de aparência, de tudo. Ele começa a se programar para ele não permitir ser enganado. Então é por isso que quando ele está indo encontrar com ela, então ele está indo encontrar com ela não, né? Ele está indo buscar, amando de Abraão, uma mulher para Isaac. Então, primeiro ele já questiona Abraão, olha, tudo bem, eu vou, mas e se eu não encontrar? E depois, e se eu encontrar e ela não quiser vir comigo? Ele começa a conversar. E se ela não quiser acompanhar? E segue. E aí, quando ele vai no caminho, então ele ora, e ele vai dizer assim, o capítulo 24, versículo 12, ele diz, e disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, peço-te que me dê bom êxito hoje, e trates com bondade o meu servo Abraão. Estou aqui em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Fazem que a moça a quem eu disser, abaixe teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o meu servo Isaque. Assim saberei que tratastes com bondade meu Senhor. Então aqui, ele faz uma oração combinando uma situação, ou descrevendo uma situação, de forma clara com Deus, que ele não queria ser enganado, que ele não queria ser, né? E aí quando ela chega, ele então aqui vai dizer no 15, que antes que ele acabasse de falar, ela já chega. E quando ela chega, ele fica olhando. Então ele observa, ele vê, ele aprecia a situação. Ela não chegou sozinha, existiam outras moças, mas ele fica fazendo essa apreciação, olhando o ambiente, olhando a aparência, olhando os gestos, certamente vendo como ela conversava com as outras pessoas. E então ele foi até ela, que aqui vai dizer, então o servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Então ele vai e ele age para esperar a resposta do que ela ia, se ela ia corresponder com aquilo que ele tinha meio que programado com Deus. E quando ela responde, bebe, meu Senhor, e com presteza, abaixou seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade.
Então, o que aconteceu aqui? Ele fez, desde quando ele foi designado para essa tarefa, ele conversou com Abraão, ele estruturou com Abraão a situação, ele pesou as situações. Bom, eu vou, mas eu primeiro não sei quem são essas pessoas, eu posso não encontrar, e se eu encontrar, ela pode não querer vir comigo. E como que fica isso? Até que Abraão fez com ele um combinado também, dizendo: olha, não tem problema. Se você for encontrar e ela não quiser vir, se você. Tá, tudo bem, mas você precisa ir e tentar. Então ele foi. Quando no caminho, ele não se dava por satisfeito, tipo, se não achar, tudo bem, meu servo, meu senhor também já me liberou deste. Que se eu não achar, eu não vou ser penalizado por isso. Então, tudo bem, ele poderia ter, mas ele não fez isso. Ele não se contentou. Eu quero encontrar, e não quero encontrar a pessoa errada. Eu quero trazer uma resposta para o meu Senhor. E ele ora para Deus, que era Deus do Senhor dele, que era Deus de Abraão, dizendo para Deus: Deus, seja bondoso com meu Senhor. Olha que coisa linda. E aí, o que eu quero trazer isso aqui para dentro dessa nossa palavra, a apreciação, onde eu comecei dizendo sobre você avaliar as situações dentro de casa. O que é isso, então, aqui, trazendo esse relato? Primeiro, não é que você vai ser uma detetive, uma investigadora dentro da tua casa aí, um dos membros do CSI, não. Um dos seus papéis é exatamente investigar no sentido de entender as razões pelas quais, primeiro, você está agindo desse jeito, depois, o que essa sua ação está gerando de confronto ou de afronta no seu parceiro, ou na sua parceira, ou nos seus filhos aí dentro da tua casa. Porque você com certeza está fornecendo informações para que eles reajam a seu favor ou contra você, entendeu? E isso é muito dolorido, e às vezes a gente não quer mexer nisso. Só que aqui, na palavra que a gente está lendo, ele foi procurando tudo isso, ele foi apreciando a situação, ele foi avaliando, julgando a situação, colocando a situação sob exame, porque justamente ele queria corresponder com o propósito pelo qual ele foi designado. É por isso que quando Abraão deu a ordem, ele questionou, quando ele avaliou a outra possibilidade, e depois, quando ele está no caminho, ele ora para Deus responder à petição do Senhor dele, e ele ora e ele determina uma situação equilibrada onde ele não podia ser enganado. E aí, então, quando ela chega, ela tinha a aparência que ele procurava, ela tinha tudo, e ele faz aquilo, e ele pede para ela água, e ela dá água para os camelos também. Ainda faltava algumas coisas. O que é? Ele precisava saber se ela era da linhagem da família que Abraão tinha pedido para ele. Então, quando ele faz essa pergunta e ela responde de onde ela era, então aí ele entende que realmente ele estava diante daquilo que ele teria ido fazer. E isso é muito legal. E aqui a gente vê uma história de uma pessoa que ela não estava obrigada a ir até o final, mas ela estava designada para ir até o final. Então veja bem, a partir do momento que nós estamos sob a mesma missão, que isso é o casamento, quando Deus nos uniu, ele uniu o nosso propósito para que nós tornássemos um. Então nós estamos sob a mesma missão. Nós precisamos ter esse senso de apreciar a situação, para nós podermos examinarmos essa situação, avaliarmos essa situação, julgarmos essa situação com olhar, com as lentes daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é real, daquilo que o nosso Senhor pediu para que nós fizéssemos. E o que ele pediu para que nós fizéssemos? Para que nós juntos fôssemos uma só carne, para que nós andássemos em acordo, para que nós crescêssemos e multiplicássemos. Porque é isso que diz a palavra de Deus. É que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher deve ser submissa ao seu marido, tratando-o como o seu Senhor. Então, se nós pensarmos nesta missão, então nós vamos fazer isso aqui que esse servo de Abraão estava fazendo, zelando desde o começo,
questionando, avaliando, porque ele não queria errar no propósito. Ele apreciou cada fase da jornada, desde do que ele foi chamado para fazer, até o dia em que ele pôde trazer de volta a moça e entregar. E quando ele chega para entregar ela para Isaac, aqui ainda diz a palavra, que ele chega e conta tudo. Então ele repete a história. Quando ele chega na casa dela, que ele encontra ela na fonte, quando ele chega na casa dela, ele conta para a família dela o que aconteceu. E quando ele quando ele entrega ela para Isaac, ele também conta o que aconteceu. E o legal é que como ele fez tudo isso, os pais dela e a família dela, quando ela estava saindo, que é o capítulo 24, versículo 26, depois que estavam tudo já acertado, ela sai com uma bênção da família, porque aí ela diz assim, no 60, 24, 60, diz assim: e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Então ela saiu de lá com uma bênção. E se a gente aqui for estudar o que Rebeca então fez, o que significa toda aquela disposição dela, todo aquele servir, toda aquela força de vontade, então a gente pode fazer um outro estudo num outro momento para falar, porque aqui eu quero dar ênfase no como o servo de Abraão apreciou, como ele examinou, como ele julgou cada fase da jornada, por isso ele foi assertivo. E se a gente olhar do outro lado, que talvez até para frente eu possa montar o estudo da versão da Rebeca, mas hoje é isso, a versão falando do servo de Abraão, o quanto ele questionou, o quanto ele avaliou, o quanto ele examinou durante a jornada que ele percorreu para ser assertivo na missão que foi delegada para ele. Então hoje a nossa palavra é aprecie, apreciação, aprecie a sua jornada, verifique tudo, faça propósitos, faça combinados, façam questionamentos, e os julgamentos, mas esses julgamentos têm que ser com as lentes, com os óculos, pautado na palavra de Deus, sendo justo, sendo fiel àquilo que o Senhor está fazendo. Não tem problema nenhum pedir desculpas quando está errado, não tem problema nenhum chorar quando está triste, mas desde que a outra pessoa está sabendo quais são os seus sentimentos, as razões que te levaram a pensar aquilo, porque ninguém é obrigado a adivinhar o que você está sentindo, o que você está pensando. As pessoas precisam saber por que você está naquela situação, qual era o seu desejo, qual é a sua vontade, e dentro disso tem desejos que quando nós vamos expressar para alguém, então nós não temos coragem. Por quê? Porque nós mesmos, quando vamos avaliar os nossos desejos, já percebemos que o nosso desejo é pequeno, às vezes é mesquinho, é infantil, é inadequado. Então por isso que você tem que pensar, o que eu estou sentindo? É igual quando o Senhor perguntou para Jonas, é razoável o seu comportamento? Quando você faz esse questionamento, é razoável eu estar me sentindo desse jeito? Então, quando você faz essa avaliação, você vai perceber, puxa vida, eu acho que eu tenho que crescer mais um pouco, eu acho que eu tenho que pensar de uma forma mais madura, porque isso não vai me levar ao destino final, não vai me fazer ser uma pessoa assertiva me comportando desta maneira. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor possa penetrar no meu coração, primeiramente, no seu coração, e que a graça do Senhor possa estar nos nossos corações como casais, como os cristãos, né? E que o Senhor possa cada dia mais contar conosco nesta missão de falar do nome dele com gratidão por tudo que ele tem feito. Eu aguardo você no próximo vídeo e quero agradecer imensamente a Deus, primeiramente, e aos pastores aí que me deram esta oportunidade maravilhosa de fazer esse estudo junto com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça prosperar a tua casa e a tua descendência. Amém?